Primeira coisa que a gente precisa entender é que muitos ainda não entenderam a diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para o filho, legado é o que você deixa no filho. Há muitas pessoas que estão deixando herança, mas não estão deixando legado. Estão deixando bens, apartamentos, casas, carro, dinheiro, mas não estão deixando um legado, uma influência no filho, um princípio no filho, uma forma de viver no filho. Nós temos na Bíblia uma clareza que nós temos uma responsabilidade como pais, e aí quando eu falo pais, eu falo pai e mãe, de não deixar apenas uma herança, deixar um legado, e se não tiver herança, que deixe pelo menos o legado tem que deixar. E às vezes a gente não entende por que o comunismo, essa ideologia toda, luta tanto contra a igreja. É porque nessa ideologia que está sendo apregoada no país inteiro, no mundo inteiro, nessa ideologia eles acreditam que o filho é do Estado. O filho não é seu. Isso tem sido falado abertamente por alguns líderes políticos no Brasil, desses partidos que defendem essa ideologia. O filho é do Estado. Por quê? Porque se o filho é do Estado, ele interrompe a transferência de um legado. Ele interrompe a transferência de princípios de vida, do que é honesto, do que é desonesto, do que é certo, do que é errado, da sexualidade que é certa, da sexualidade que é errada, do que é puro, do que é impuro, do que vale e do que não vale. Então, a interrupção não é da herança, apesar de que eles também querem pegar a herança, né? Eles querem fazer lei para pegar a herança também. Os filhos que não ouvem seus pais hoje, e ouvem essa ideologia mundana, maldita, quando pegar a herança, eles vão lembrar da gente. Porque essa ideologia não quer pegar só o legado, quer pegar também a herança. O que você trabalhou a vida inteira para dar algum conforto para o seu filho, para o seu neto, eles querem também pegar. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não sei o que estou inventando, é só você olhar para os países aonde essas ideologias foram abraçadas. Então hoje, nós precisamos aqui com muita atenção entender qual é o legado que nós pais estamos conseguindo transmitir aos nossos filhos. O sonho de Deus é que o legado seja um legado de moral, de ética, de integridade, de pureza de coração, de honestidade, de trabalho, de temor a Deus. Mas o filho do fulano, ele não fez isso. Eu não estou falando de como o filho vai reagir, eu não estou falando do rumo que o filho vai tomar, eu estou falando do que você vai deixar. O legado você deixa, o filho pega ou não. O legado, você precisa ter convicção de que você está deixando. O filho aceita ou não. Você não tem domínio sobre quem vai abraçar o legado que você deixou. Quem está entendendo? Eu conheço pai trabalhador que o filho é preguiçoso. Você vai dizer o quê? Que o pai ensinou o filho a ser preguiçoso? Você vai falar o quê? Eu conheço pai que nunca fumou um cigarro, nunca bebeu uma bebida alcoólica, e o filho fuma maconha, cheira cocaína, bebe cachaça. É o legado do pai? O legado tem a ver com o que você está transmitindo. E nós precisamos transmitir princípios de vida com temor a Deus. E isso tem que ser intencional, e isso tem que ser espiritual.
Você tem que ter uma intencionalidade de fazer isso. A minha geração, quem tem mais de 50, nós tínhamos uma convicção de que nós tínhamos que colocar nossos filhos nas melhores escolas para passar por uma faculdade pública e conquistar os melhores empregos, sim ou não? Hoje, vocês que estão aqui não têm direito mais de errar nisso. Hoje, você tem que entender o princípio maior. Como que eu transfiro o meu legado para os meus filhos? E aonde que não será atrapalhado o legado da vida dos meus filhos? E para a gente pensar melhor nisso, então, eu queria refletir com vocês num texto de um homem que tem tudo para nos inspirar sobre essa questão do legado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Do verso 1 ao verso 5. Jó 1, de 1 a 5, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Versículo 8: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse texto fala de um homem chamado Jó, e diz a Bíblia que ele era um mega empresário. Ele tinha muito rebanho. Ele era um homem muito ocupado, com muitos funcionários, com muitas responsabilidades. E diz a Bíblia que esse homem era o homem mais íntegro, o homem mais irrepreensível da terra, o homem mais voltado para Deus na terra. O próprio Deus fala isso. E esse homem tão voltado para Deus e tão ocupado, um mega empresário com rebanhos e funcionários com tudo, diz a Bíblia que ele não negligenciava o cuidado com seus filhos. Ele procurava de todas as maneiras trabalhar a vida espiritual dos seus filhos. Jó era um homem rico financeiramente, mas ele era rico na preocupação com seus filhos. E quando a gente olha para esse texto, a gente começa a ver, se ele era tão preocupado com os filhos, e a Bíblia diz que ele era o homem mais irrepreensível da terra, aqui tem alguém que pode nos ensinar sobre o papel dos pais na vida dos filhos. E é esse o nosso desafio hoje. A minha pergunta hoje é: quem são os pais que cumprem seus papéis diante de Deus? Primeiro, cumprem seus papéis de pais aqueles que ensinam mais pelo exemplo do que pelo discurso.
Já passou o tempo da gente falar bonito. Já passou o tempo da gente falar essas frases decoradas, esses ditados que a gente aprendeu com a nossa avó e que a gente fala ainda que não vivendo. Já passou do tempo da gente achar que a nossa palavra de convencimento é suficiente. Dá uma olhada no versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Jó é um homem que não vive uma hipocrisia, ele vive uma integridade. Jó é um homem transparente, verdadeiro. O que ele mostra para os filhos e para a sociedade, o próprio Deus diz que é verdade. Jó é um homem de caráter elevado, nobre, reto. Jó não fala palavrão. Ah, pastor, pega pesado não, o que tem? Não, Jó tem uma boca saudável. Jó não é um murmurador. Um dos problemas da sua vida é que você reclama demais. Você critica tudo. Você critica a comida, você critica a louça, você critica o banheiro, você critica isso, você critica aquilo, é o tempo inteiro criticando tudo, você murmura demais. Como que alguém que murmura demais vai ter grandeza de visão? Como que alguém que se detém na pequenez das dificuldades vai conseguir perceber a grandeza das oportunidades? Você se vitimiza demais. Ah, pai, Senhor, tive 2 cânceres. Fui fazer abdominal ontem, tem um ronco na minha barriga quando eu faço abdominal. Primeira vez que eu fui fazer abdominal. Tem um ronco, sei lá o que ele fez aqui dentro. Botou um instrumento de pagode aqui dentro. Está esquisito aqui, doutor Márcio, está esquisito aqui. Fui fazer tem um ronco, aquele negócio que fica assim. Quem fica o tempo inteiro dando a sua boca para se lamentar do que viveu, do que perdeu, não consegue olhar para frente e pensar no que tem a conquistar e viver. Ele é um homem íntegro, um homem inteligente, um homem trabalhador, é um homem que se desvia do mal. Jó não anda nessas rodas onde só tem gente falando de mulherada, de homizada, de noitada, de pegação, de tipos de vinho para você melhorar o seu repertório. Não, Jó fala de coisa que vale a pena. Jó não anda com aqueles amigos ricos, de carro maneiro, mas que consegue tudo na propina. Consegue tudo na armação. Jó não anda com essa rapaziada. Jó quer crescer financeiramente, ele quer abundância, mas com integridade. Ele não se suja para poder ter o que os outros têm, porque ele sabe que ele tem algo maior, ele tem Deus. Jó se desvia do mal. Jó se desvia dos programas de televisão, Jó se desvia das novelas, Jó se desvia dos filmes, Jó se desvia das músicas, Jó se desvia dos bailes funk, Jó se desvia dos camarotes que o levem a pecar. Eu estava na faculdade e durante toda a faculdade eu nunca tinha ido numa boate, nunca, na minha vida toda. Aí a minha formatura foi numa boate, contrataram, fecharam a boate para ser a festa com os colegas de faculdade, só a gente. Aí eu fui. Pensa no dia que eu fui tentado. Não me fermei não. Aquela parada toda, aquela mulherada bonita dançando, não fermei não. Eu garoto, 20 anos. Foi a única vez que era uma festa da faculdade, a minha festa de formatura, para nunca mais. Nunca fui antes, fui naquela para nunca mais ir. Sabe por quê? Porque eu decidi me desviar do mal. Me desviar do mal. Eu não queria para a minha vida aquilo.
porque eu sei que se eu casei virgem aos 25 anos, foi porque eu não frequentei aquele lugar, porque se eu frequentasse, eu não ia casar virgem aos 25 anos, não. Não tem forte quando você vai para o meio do lixo. Não tem limpeza quando você vai para o meio da sordidão. Você quer andar com gente que só te puxa para o outro lado. Se você andar com esse pessoal para falar de Jesus o tempo inteiro e eles te apelidar de pastor, está tudo bem. Agora, para você entrar nas conversas deles, você vai se perder. Jó se desviava do mal. Aqueles pais que cumprem seus papéis, primeiro, são os que ensinam mais pelo exemplo que pelo discurso. Segundo, cumprem seus papéis de pais aqueles que investem tempo em seus filhos. No versículo 5 diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó estava sempre chamando os filhos. Os filhos viviam a vida deles, as escolhas deles, e Jó estava sempre chamando os filhos. Chamando os filhos. Você tem chamado os filhos? Meus amados irmãos, o trabalho nos consome. As dificuldades da vida nos tomam, sim ou não? As tarefas da vida nos puxam, sim ou não? E muitas vezes, a gente não consegue compreender exatamente o que o filho está precisando. A gente não consegue compreender o que o filho está falando. O que uma filha está dizendo. A gente não faz por maldade. A gente talvez tenha recebido menos atenção dos nossos pais. Mas cada filho é uma cabeça, cada pessoa é uma forma de expressão e de interpretação da vida. E a gente só vai conseguir fazer a leitura disso se a gente estiver perto. Vocês da nova geração, que tem seus filhos adolescentes para baixo, não tem direito mais de errar nisso. O que a minha geração para cima viveu, vocês não precisam viver, porque vocês estão esclarecidos. Um homem que saía para trabalhar de manhã antigamente, e trabalhava o dia inteiro, para poder dar o sustento para a família, para dar o pão de cada dia para a família, para pagar a escola dos filhos, e ele chegava em casa, às vezes 7:30 da noite, cansado, todo mundo aplaudia e falava: é um homem honrado, sim ou não? É um homem trabalhador, é um homem íntegro. Mas hoje a gente sabe que se esse homem que chega cansado, ainda não conseguir se virar para estar perto dos seus filhos, por melhor que ele seja, ele vai ter problema. Nós precisamos entender que há necessidade de tempo, se não houver priorização de tempo para os filhos, a batalha não será vencida, e o que era antes agora piorou. Antigamente o diabo usava algumas estratégias para prejudicar os nossos filhos. Hoje o diabo conseguiu transformar o Estado em seu aliado, a justiça em seu aliado contra os seus filhos. As decisões que são tomadas o tempo inteiro querem acabar com seus filhos. Eu estive em Vancouver agora, quem me acompanha na rede social viu, quem não me acompanha dá um azar danado. Eu passei por uma rua em Vancouver chamada Hastings. Eu passei por essa rua 5 anos atrás, e eu passei por essa rua de carro. Eu falei: nossa, que feio, pessoal drogado, nossa, que horrível. Mas dessa vez eu fui lá a pé. Eu fiquei chocado. Eu não aguentei, é horrível. Pessoas tomam uma droga agora, tem uma droga nova, que a musculatura ela se contrai, a pessoa fica assim às vezes, ó, meia hora.
Uma hora assim, ó. O outro fica balançando, drogado, ele perdeu a coordenação dos seus movimentos. Mulheres novas, com feridas de sífilis na cara, no rosto, o rosto tomado de ferida de sífilis, doenças venéreas, adquiridas por causa da agulha que eles emprestam para o outro. E o pior de tudo, com o apoio do Estado, que dá dinheiro para essa gente viver nessa miséria, e se tiver um cachorrinho ainda ganha mais um dinheirinho, se não me engano mais $200, e eles têm dinheiro para comprar droga, e quando eles compram a droga, a heroína, eles vão na farmácia e falam assim, aplica para mim, a farmácia pega a seringa bonitinha, o Estado, o governo paga para aplicar a heroína nele. Jovens que chegam ali, você vê pela roupa que é jovem de família, mas que está ali, daqui a pouco ele vai vender o tênis, vai vender a calça, vai vender alguma coisa, uma podridão bancada pelo Estado, porque tem que respeitar, porque não sei o que lá, porque a liberação da droga não tem probleminha nenhum. Ei, meu Deus do céu, a ambulância para lá e para cá toda hora, toda hora. O jogo é pesado. Dê tempo aos seus filhos, priorize os seus filhos. Nós não podemos mais errar nisso. Está claro hoje que existe uma armadilha total do Estado contra a sua família. Em terceiro lugar, quem são os pais que cumprem seu papel diante de Deus? Os que lutam antes pela salvação dos filhos do que por qualquer outra coisa. Dá uma olhada no versículo 5, diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Meus irmãos, os filhos de Jó, o homem mais íntegro da terra, não seguiam o legado do pai. Enquanto o pai vivia no altar de Deus, eles viviam em banquetes. Enquanto o pai vivia no temor a Deus, eles viviam na bebedeira. Não era um churrasco de família, não era uma festinha, não era uma reunião de domingo, em que tinha lá um macarrão à bolonhesa, e todo mundo comendo e falando ao mesmo tempo, e rindo, e macarrão pulando da boca para lá e para cá, e a cara cheia de bolonhesa. Não era essa festa de família não, a Bíblia diz que eram banquetes. E tem um detalhe nesse negócio aqui que me chama a atenção, eu não posso afirmar, mas me chama a atenção. Eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A festa acontecia na casa de cada filho, e eles convidavam suas irmãs. Por que a Bíblia dá esse detalhe? Tudo que a Bíblia fala tem uma coisa por debaixo, tudo que a Bíblia fala tem algo subliminar, tudo que a Bíblia fala tem uma verdade a mais. Porque a Bíblia diz que a festa era na casa dos irmãos e chamavam suas irmãs. O que acontecia nessa festa? Por que esse detalhe? Eu não posso afirmar, mas uma coisa é certa, essa festa não agradava a Deus. Como é que você sabe? Porque o pai falava assim, venham para cá, e ele exigia que eles se purificassem, e o pai depois oferecia um holocausto, uma oferenda a Deus, por cada filho, e na cabeça do pai está dizendo no texto, porque talvez, a tradução melhor não é talvez, porque certamente os meus filhos estão vivendo em pecado e desagradaram a Deus.
O foco de Jó não é na profissão dos filhos. O foco de Jó não é na carreira dos filhos. Jó não chama para dar orientação sobre como empreender. Não que isso não seja importante. O foco de Jó não é sobre como que eles vão investir na bolsa. O foco de Jó não é para poder a galera se reunir para bater papo. Não, o foco de Jó é na vida espiritual dos filhos. Ele está o tempo inteiro tentando consagrar os filhos, colocar Deus no coração dos filhos, buscar a purificação dos filhos. Ei, a coisa mais importante não é se seu filho vai estudar na faculdade A ou B, mas se ele vai ter Deus no coração. Aquela filosofia da minha época, da faculdade federal, se é hoje, se eu tivesse uma oferta para o meu filho, tem uma faculdade em Harvard para ele, uma das maiores faculdades do mundo, e tem uma Oral Roberts da vida, que é uma faculdade cristã, daquela fundamentalista, daquela pesada mesmo. Meu irmão, não tem nem dúvida, vai ser aqui na Oral Roberts. Mas o MIT, o Harvard, vai prejudicar a caminhada de fé do meu filho? Não vale a pena. Na escola, pais, priorizem se é uma escola que não está prejudicando a vida espiritual dos seus filhos. Tem escola católica nessa cidade, e tem igreja, e tem faculdade católica, que deveria ser uma ideologia cristã, que não é. Deveria ser uma caminhada cristã, porque tem uma origem católica, assim como essas universidades que tiveram orientação protestante se perderam. Aqui também instituições católicas se perderam, e lá é apregoado tudo contra a família, contra a fé e os princípios de Deus. Não vale a pena. Se o seu filho tiver Deus, o resto a gente ensina, mas se não tiver Deus, perdeu o resto. Perdeu tudo. Uma mãe falou para mim: pastor, meu filho é maravilhoso, meu filho é bem sucedido, vitorioso, meu filho conquistou isso, conquistou aquilo, um bom filho, bom marido, só falta aceitar Jesus. Falta tudo. Vai para o inferno. Se morrer, vai para o inferno. A Bíblia é clara em dizer que existe um destino de céu e inferno para quem entregou a vida a Jesus de verdade. Não é para quem frequenta a igreja, não, é para quem tem intensidade. É interessante que para o diabo as pessoas são intensas. Para viver as coisas do mal, as pessoas são intensas. Para viver na carnalidade, são intensas. Mas para viver para Jesus, as pessoas querem viver uma vidinha que eu cuido de mim a semana inteira. No domingo venho na igreja e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus quer radicalidade na sua fé. Deus quer te abençoar, te honrar. Deus quer te entregar algo maior. Mas Ele quer ver intenção. Ele quer ver intensidade. Ele quer ver radicalidade na sua caminhada. Você precisa entender esse princípio. Ser pai não é mole não, pode ir tranquilo, irmão. Eu entendo, já passei por isso. Aí, ajuda teu pai, isso mesmo. Tadinho desse pai, já passei por isso com Lucas e Gabriel. Gente, nós precisamos entender que nada é mais importante do que um filho amar a Deus. Pastor, mas meu filho não ama a Deus, meu filho não sei o que lá e tal, eu falhei. Ei, deixa eu te falar, nenhum de nós é perfeito, mas você deixou um legado? Está lá. Está lá. Você viveu com integridade, temor a Deus? Está lá. Pode estar vivendo a miséria do mundo, a vagabundagem do mundo, a maldade do mundo, mas se você foi de temor a Deus, se você foi fiel a Deus, se você foi intenso com Deus, está lá. Talvez vai ter que se esborrachar, arrebentar a cara, talvez vai ter que perder um braço, talvez vai ter que perder suas emoções para aprender a valorizar o legado, mas o legado está lá. Quantas famílias que na sexta-feira, não sabiam que aquele tchau, aquele até logo,
aquele beijo era o último. E entraram no avião, que eu peguei um mês atrás aquele avião. Aquele mesmo modelo de avião, naquela mesma companhia. Eu fui pregar no interior de São Paulo. Quantas pessoas que não sabiam que era o último abraço. Brinca com a vida não. Não brinca com a vida não. Nós não sabemos qual vai ser o último suspiro. Nós não sabemos como vai ser o último eu te amo. Lutam por seus filhos, aqueles que são agradáveis a Deus. Difícil perder seus filhos para o diabo. Difícil é isso. Difícil não é acordar de madrugada para orar como Jó fazia não. Mas nós não acordamos de madrugada para orar pelos nossos filhos. Nós não entramos em batalha e vigília pelos nossos filhos. Jó fazia isso. Difícil é perder para o diabo, isso é que é difícil. Em quarto lugar, quais são os pais que cumprem seu papel diante de Deus? Os que não desistem de seus filhos. Meus irmãos, imagina para Jó um homem íntegro, correto, um homem de caráter, um homem que Deus se agradava dele, o próprio Deus fala isso. Imagina para ele ver seus filhos enchendo a cara numa festa. É dolorido, sim ou não? Isso prova que filho e filha escolhem seu caminho, sim ou não? Faz sentido? Faz ou não? O cara que mais ama a esposa não tem garantia que o filho dele vai amar a nora. Pastor, pois é, por isso que eu estou em depressão, estou triste, estou acabado, estou arrasado. Ei, você tem que estar de pé, porque você não vai desistir dos seus filhos. Você não vai desistir, nem que eles tenham que passar pelo vale da sombra da morte. Você não vai desistir do seu filho. Você deu um legado. Ele não pegou o legado, pastor, eu nem dei o legado, mas você tem um legado que está sendo dado hoje. Você errou no passado, mas você está aqui. Então agora eles têm uma nova fonte de legado. E você está passando isso com amor, com respeito, com autoridade. Mas você sabe muito bem que vai ter filho que você vai falar e vai falar assim, pai, obrigado que você falou isso. E vai ter filho que você vai falar e vai falar o quê? Não quero te ouvir. Sim ou não? Faz sentido? Algum pai já passou por isso aqui? Tem um filho que quando você der uma exortação, ele vai acreditar e vai entender. Se eu não seguir o que meu pai e minha mãe estão falando, eu vou dançar. E ele vai falar, não, deixa eu mudar o rumo. Vai ter filho que você vai falar com todas as letras. Ele vai falar assim, você é conservador. Sim ou não? Ele vai preferir ouvir uma pessoa que nunca pegou ele no colo, que nunca lavou aquele traseiro dele, que nunca deu uma papinha na boca, que nunca levou chorando para o médico e falou para o médico assim, toma aqui doutor, cuida do meu filho, e para Deus você falou, sabe o quê? Senhor, tira a dor dele e passa para mim, mas cura meu filho. Difícil um pai e uma mãe que não teve esse sentimento aqui, mas o filho desgraçado não entende. Acredita no maconheiro do professor. Nem todo professor é maconheiro, tá? Estou falando o que é. Acredita no pilantra das aplicações aí dos bet da vida aí, que fica se expondo na internet, comprando carro, comprando sei o que lá, sem vergonha, que só tem uma legislação para fazer isso no Brasil, porque tem gente comprada com certeza, está acabando com as famílias, esse negócio de bet, está acabando com gente. Uma moça, um dia desse, numa uma empresa, viu ela em depressão, foram conversar com ela, departamento pessoal, a moça ganha 6 mil reais por mês, estava devendo 60 mil, ela ganha 6 mil,
ainda tem que descontar coisas. Ela estava devendo 60 mil para as bets. Isso é uma maldição. Você que joga nisso aí, você está jogando num buraco de Satanás o seu dinheiro. Você está acabando com família. Tem pai endividado, entrando em depressão por causa dessas porcarias. Ah, mas dá dinheiro? Duvido que dá dinheiro. Duvido, dá hoje com uma mão e tira com duas amanhã. Mas você não vai desistir do seu filho, porque o seu legado está lá. Esse teu filho que um dia te entristeceu vai ser motivo da tua honra. Esse filho que te deixou triste um dia vai ser motivo do teu orgulho. Pastor, a minha filha casou com um cara da boca de fumo, está lá, está se drogando, se prostituindo. Minha filha, pastor, irreconhecível. Ei, não desista, continue orando, clamando a Deus, dê amor, presença, e confia que o Deus Todo-Poderoso vai chacoalhar o coração, e vai fazer esse filho entender que você ama de verdade, que você ama para valer, e que o mundo não ama, mas você ama. Jó não desistia, acordava de madrugada, queria purificar os filhos, levantava um holocausto para cada filho, eram 10 holocaustos, um para cada filho, dizendo: Deus, tem misericórdia do meu filho, eu não vou desistir, os banquetes deles não vão roubar o legado que eu deixei. Em último lugar, quem é o pai que é aprovado por Deus no seu papel, é o que confia no Senhor, independente do momento de seu filho. Pastor, meu filho está vivendo uma sexualidade errada, meu filho está vivendo num caminho errado, meu filho está andando com gente errada, meu filho está falando coisa errada, meu filho é ateu, meu filho não quer saber de nada. Ei, o Jó continuava fazendo o que tinha que fazer, sabe por quê? Porque ele confiava que o legado dele uma hora ia transformar esses filhos. Acabou que não foi bem assim. Deus não permitiu a morte dos 10 filhos de Jó, a casa caiu, os 10 morreram. Não permitiu isso só para testar Jó, irmão, desculpa. Toda vez que a Bíblia fala de filho, é Deus salvando o filho, nunca matando. Isaac pediu para Abraão: sacrifica teu filho. Abraão pegou o cutelo para matar o filho. Quando foi matar o filho, Deus falou: você provou que você me ama mais do que qualquer coisa, vai matar não. Ali é consequência da iniquidade, e também um teste para Jó, mas tem iniquidade naquelas festas dos filhos, iniquidade. Mas Jó, o tempo inteiro, ele lutou por esses filhos, ele confiou no Senhor, ele confiou no que ele fez, ele confiou no que ele ensinou. Ensina o certo, mostre o certo, seja mais intenso com Deus, mostre que você que era um crente meio frio, café com leite, que você agora é um crente de verdade, vai postando um legado de fé, e confia no Senhor. Não perca a sua paz, porque você se enfraquecer não ajuda em nada seus filhos. Você abrir mão dos seus caminhos, dos seus propósitos, dos seus sonhos, das suas caminhadas, dos seus projetos, por causa dos momentos ruins com seus filhos, não melhora a vida dos seus filhos e piora a sua. Você não pode fazer isso. O Jó estava lá o tempo inteiro, mas ele confiou, ele fez a parte dele, chamava os filhos, purificava, fazia o holocausto, e ele continuou íntegro e firme no Senhor, porque às vezes a gente até se revolta com Deus, sim ou não? O filho pródigo, para terminar, ele chega para o pai, Lucas 15, e fala: pai, me dá minha fazenda, me dá minha parte da fazenda, eu vou tocar minha vida.
O pai vivo deu herança. O filho pródigo saiu, pegou as prostitutas, tomou as cachaçadas, foi para as orgias, para as festas, bagunçou a vida, sim ou não? Mas a Bíblia diz uma coisa em Lucas 15 interessante. Diz que todos os dias o pai ficava na janela à espera do filho. Está escrito no texto? Está escrito lá isso? Por quê? Ele confiava no que fez. O meu filho está fazendo as maiores drogas da vida, mas uma hora, quando ele se der mal, ele vai lembrar do que eu ensinei, ele vai voltar para casa. E o filho voltou. Uma hora o legado vai funcionar. Ele não foi atrás do filho, ele não botou um espião atrás do filho. Onde é que meu filho está? Não. Ele ficou na janela, confiante. Uma hora o meu filho volta. Ele confiou no serviço que fez, ele confiou na vida que viveu. Ele sabia que ele não era perfeito, mas ele deu o seu melhor, e ele foi íntegro com Deus. A Bíblia diz isso. E ele confiou que no momento certo, quando o filho dele experimentasse as dores que a vida ia trazer, porque pecado só pode trazer dor, o filho ia voltar. E um dia o filho voltou. Ei, não pare seus sonhos, seus projetos, não pare sua caminhada. Você tem que confiar, o seu filho vai voltar, a sua filha vai voltar. O Deus Todo-Poderoso vai agir sobre a vida desse que você ama tanto. Quem confia nisso, amém? Talvez você diga: pastor, eu preciso ver essa vida mais íntima de Deus, eu preciso dessa vida de maior fé em Deus, eu preciso ter um legado maior, uma intensidade maior na minha caminhada com Deus. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.